Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A gente está aqui em mais um episódio do Jovem Tex, dessa vez um Jovem Tex de carnaval, com um convidado bastante especial e um convidado, eu diria que único aqui no podcast, porque seguindo nosso compromisso de trazer uma visão cada vez mais diversificada do direito tributário e também de mostrar para o pessoal as diversas carreiras e oportunidades únicas que esse nosso ramo nos traz. A gente está trazendo aqui uma pessoa que há muito tempo a gente desejava. Conheci o Manuel numa palestra do INSPE e fiquei encantado com a atuação dele. O Manuel é procurador da Fazenda Nacional, fazendo um currículo, um resumo do extenso currículo dele. É bacharel em Direito da Universidade de Brasília, tem mestrado pela UEV e é doutorando pelo IDP. Também já assessorou no STJ, não é isso, Manuel? Depois você me corrige se eu estiver errado. E, enfim, a gente está muito feliz com a presença dele aqui. É a primeira vez que a gente traz um representante da Fazenda. Eu espero que é a primeira de muitas. A primeira vez um procurador. Ainda não trouxemos um auditor, né, Vini? Pretendemos. Já temos vários nomes de excelência aqui na lista, e aceitamos também recomendações. Com certeza o Manuel deve conhecer vários excelentes. Bom, não vou alongar tanto. Vou passar a palavra para o Vini para ele também dar as boas-vindas ao Manuel e fazer nossa primeira pergunta. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Manuel, só reiterando as palavras do Tiago, a gente quer agradecer bastante pela sua aceitação. É uma imensa alegria para a gente ter você aqui como primeiro procurador, né, do Jovem Tex. E, enfim, a gente está bastante feliz, sendo muito sincero e sem nenhuma complacência. Vamos dar início ao nosso bate-papo, Manuel, pelo começo, né? Conta um pouco para a gente como que você veio parar no direito, né? Um pouco da sua experiência acadêmica, se você sempre quis fazer direito, se teve influência familiar. Conta um pouco para a gente da sua trajetória acadêmica. Beleza. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Podcast tem isso, você não sabe quando as pessoas estão te escutando, mas, Tiago, Vinícius, eu vou suprimir o doutor, já que vocês falaram que é informal, né? E, primeiramente, agradecer demais a honra de estar aqui, de estar representando o servidor público, né? Aqui, de certa forma, trazendo para você essa visão também que existe direito tributário aí no serviço público. Um advogado público, então, sou advogado também, tenho OAB, e tenho como advogado a missão de resolver problemas do meu cliente e como servidor público de bem atender e servir ao público. Então, são duas missões aí que, felizmente, tenho muita alegria de estar há 13 anos já na Procuradoria da Fazenda e vou fazer 19 de serviço público. Eu era mais jovem ainda quando eu entrei, né? Mas você me chamar aí para o Jovem Tex, eu pensei, rapaz, eu sou jovem, mas nem tanto. E Tex tributarista eu tento, mas ainda tem uma trajetória longa pela frente aí, doutorando, né, tentando, mas muito honrado de estar com vocês. E aí vou começar a responder a pergunta já, porque podcast também a gente escuta e não precisa ser na velocidade 2, tem que ser objetivo. Cara, eu cheguei no direito tributário, no direito e no direito tributário, o direito foi mais previsível. Meu nome é Manuel Tavares de Menezes Neto. O Manuel Tavares de Menezes, o primeiro, ele era magistrado, né, em Sergipe, e eu não conheci meu avô faleceu 10 anos antes de eu nascer, e aí eu já nasci imbuído dessa homenagem no nome. Ó, teu avô era um excelente jurista aqui e tal, na década de 70, lá em Sergipe, e tinha já aquela predileção. Meu pai também é defensor público, então também servidor público, também de direito. Então eu vivi muito questões relacionadas à evolução da defensoria pública, lá desde a lei complementar de 94, meu pai vinha para Brasília, e eu acompanhava. E aí o direito não foi tanto por acaso foi o que aconteceu depois. Eu venho fazer faculdade em Brasília, eu tinha acabado de fazer 17 anos, vim fazer o UNB, tive a sorte de, na faculdade, eu sou de Sergipe, conhecer a minha esposa, que veio do Piauí, colega de sala, foi muito curiosa a nossa história. Ela também é procuradora federal. E na faculdade, Brasília, na época, os idos lá no início dos anos 2000, 2004,
tinha muito concurso de nível médio, foi na primeira expansão do serviço público aí do governo Lula 1, e naquela ocasião você podia fazer estágio, né? Brasília tem Tribunal Superior, tem Supremo, Justiça Federal, tem várias opções no serviço público, o serviço público estava bombando naquela época. Aí eu passei no concurso para técnico judiciário do STJ, lá no meio da faculdade, eu tive essa sorte. Eu trabalhava 2 horas a mais, mas recebia muito mais do que o estagiário, né? Essa é a minha visão, assim, não, é melhor, recebe mais e trabalha um pouco mais que o estagiário. Trabalhava 50% a mais, mas ganhava quase o dobro, eu acho. E aí eu entrei no serviço público na época e eu tive a honra de trabalhar durante quase 6 anos com a Mexicana Drake, no gabinete dela. Eu entro como técnico judiciário. Assim, quando eu formei, ela me chamou para ser assessor dela direto. Eu tive uma experiência muito intensa. Só que aí, quando você forma e está namorando, né, tu precisa, tem que dar aquela estruturada. Ó, talvez dê para dar uma melhorada no cargo. E aí começa a vida de concurseiro. Tive a sorte também de passar rápido para procurador da Fazenda. E aí, recém-formado, eu saio do STJ, da assessoria da ministra, para assumir a procuradoria em Sinop. Eu sempre gostei muito de tecnologia, economia, de números, entendeu? E quando eu chego em Sinop, eu vi que a procuradoria ela tinha muito disso. Quando você trabalha com direito tributário, trabalho de direito tributário em Sinop era muito de execução fiscal, né? Você mexe com recuperação de créditos, você vê essa interação muito próxima de que quando você recupera tributo, você traz algo para o país e de que você precisa ter uma noção também de quem está do outro lado, tem atividade econômica que precisa ser preservada de certa forma. De certa forma, não, precisa ser preservada, né? A gente hoje está muito mais próximo desse paradigma. Na época, talvez isso não fosse tão caro. E aí eu começo em Sinop, depois eu vou para Cuiabá, transferido, e depois eu venho para Brasília. Brasília eu começo com execução fiscal também. E aí, em Brasília, a Procuradoria tem um cenário muito positivo internamente, a Procuradoria da Fazenda. A gente tem uma portaria de processo seletivo para ocupação de chefias. E aí eu participei de processo seletivo para a chefia da divisão de grandes devedores da primeira região, que é uma divisão, na verdade, de combate à fraude, muito voltada à recuperação de grandes créditos, né? E aí eu logrei isso nesse primeiro processo seletivo, fiquei quase 3 anos nessa chefia. Depois tem um cargo acima, que era o cargo de procurador-chefe da defesa, que é o contencioso judicial na primeira região. E aí depois eu faço processo seletivo e entro também. Eu passo mais ou menos um ano nessa função. E em 2019, um outro processo seletivo para coordenar nacionalmente a atuação judicial da Procuradoria. Foi o cargo que eu ainda ocupo formalmente, mas depois de 4 anos eu estou saindo e vou assessorar diretamente a nossa Procuradora-Geral agora num desafio novo. Então essa é a minha trajetória e foi assim que o direito tributário foi surgindo. Eu diria que eu começo muito com a parte de contencioso tributário, aos poucos a gente avança para essa questão também de consensualidade tributária, e as grandes teses tributárias também passam nessa coordenação, porque a gente elabora as linhas de defesa nacionais e também os pareceres, sempre que tem um posicionamento relevante, nas períodos, sobretudo. Por exemplo, ó, se a gente perde um caso, se o tribunal modula um caso, a dispensa de contestar e recorrer também é desse setor, que a gente coordena há 4 anos. Então, a gente tem uma atuação consultiva, também de PLs que passam, de elaboração de PLs, muitas vezes, quando a Procuradoria está a se manifestar, essa coordenação da atuação contenciosa, dos grupos que atuam, especialização por matéria, e também de análise de dados, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais depois, tudo isso que envolve o que a gente entende por advocacia moderna, né? Advocacia enquanto serviço, você buscando resolver a situação do cliente. Essa é a trajetória aí, depois, eu sei que deve mais perguntas aí sobre a parte acadêmica, profissional, etc., mas eu tentei ser um pouco breve de contar uma história de 20 anos em alguns minutos. Muito legal, Manuel. Nessa mesma linha do que você está dizendo, então, o direito tributário parece ter ido acontecendo na sua vida, né? Mas você já tinha alguma predileção por ele, talvez, na faculdade, ou não? E a própria PGFN também, assim. Como você já pensava, depois quando você saiu ali do STJ, estava fazendo concurso para outras coisas, mas já pensava, não, assim, o que eu quero realmente, assim, se eu pudesse escolher, seria a PGFN, ou não, se eu pudesse escolher, eu queria ser magistrado, mas aí passei na PGFN e me encantei. Conta um pouco como foi você casando com o direito tributário e casando com a PGFN também. Tiago, a história é muito engraçada porque ela passa por isso um pouco. A PGFN tinha essa questão de direito, economia
e tecnologia, porque quando você mexe com dados econômicos, você tem muita informação, então a Procuradoria, a dívida ativa toda, ela tem muitos sistemas há muito tempo. Isso me surpreendeu quando eu entrei na Procuradoria. Eu via que já em 2010 eu precisava trabalhar com tecnologia se eu quisesse ser um bom procurador, para acessar as informações adequadas, se eu precisava entender um pouco de atividade econômica, e isso me encantava. Eu sempre gostei muito de entender como é que funcionava a curva de juros, tesouro direto, essa coisa quando você ganha R$ 100, que você entra na internet e fala assim, se você tiver os juros compostos, eu acreditava muito nesse negócio de milagre de juros compostos, sabe? Eu acho que vários de nós aqui pensamos nisso também. E isso era uma coisa que na Procuradoria eu via acontecer, né? Eu via sobre o lado da dívida, também da repercussão econômica do cara não pagar, pô, o cara cresceu sem pagar tributo, ou então estudar de que forma impactava as empresas, aquela exação, continuação de defesa, posso pagar por isso, por aquilo, que é faturamento, que deixa que não é. Então, essa parte me encantou. Mas durante o período, assim que era recém-formado, eu pensava em ir para a magistratura, mas eu precisava de um cargo nível superior durante um tempo. E procurador da Fazenda era um cargo que eu imaginava que eu ficaria alguns anos e depois estudaria para a magistratura. Só que aí a vida, eu vou me encantando pela procuradoria, ao mesmo tempo que a procuradoria também melhora no aspecto remuneratório, teve uma melhoria. Eu falei assim, cara, eu gosto do que eu faço, está melhorando. Eu cheguei a fazer alguns concursos de magistratura, rodei os TRF, cheguei a fazer as segundas fases e tal. Só que cada vez que eu fazia a prova, eu pensava, cara, mas vale a pena mesmo? Gosto do que eu faço, vou começar um negócio do zero. Veja, já tive em Sinop uma vez, já tive em Cuiabá outra vez. E aí eu me abri para a procuradoria nos processos seletivos que eu mencionei. E aí deu certo. O tributário, ele tem um charme todo especial, que ele envolve muito com aquilo que queremos enquanto sociedade. Tem um aspecto do contrato social, né, de todo mundo participar para que a gente seja uma sociedade diferente. E o elo principal, apesar de a cada 2 ou 4 anos a gente votar, a gente contribui de verdade quando a gente paga o tributo. E quando todo mundo paga o tributo de uma forma justa. E aí, essa parte dá uma amarrada no coração. Assim, você tem um sentimento de justiça quando você faz com que todos trabalhem sobre as mesmas regras. E isso é o que mais me encanta no tributário. E a evolução do tributário, como você me mencionou, me encantou ainda mais, quando eu percebo que você pode, assinando pelo seu país, levar um cidadão que não estava em conformidade tributária a se reconciliar com o Estado. Todo mundo nasce com a certidão negativa, né? Aí, durante a vida, às vezes, você perde. Então, você conseguir essa reconciliação, eu diria que é um momento mágico na vida de um servidor público, que é o advogado e que também serve. Essa é a beleza que me encanta enquanto procurador, sobretudo. Muito legal, Manuel. E só curiosidade, você demorou quanto tempo para ingressar na PFN? Você falou que comentou anteriormente que foi rápido, né? Mas quanto tempo, mais ou menos? Eu formo em janeiro de 2007 e eu tomo posse em janeiro de 2010. Ainda Legal, demorou um tempo para ser chamado, mas já tinha passado, demorou um tempo, mas em 3 anos eu assumi na PFN. Foi legal. rápido, assim. Legal. E eu acho que uma pergunta inevitável, né, se você puder compartilhar conosco e com todos os nossos ouvintes, como foi a sua preparação para passar no concurso da PGFN, né? Se você estudava conciliando com o trabalho, se você pediu uma licença temporária, conta um pouco para a gente. O que aconteceu foi o seguinte, assim, o fato de trabalhar com direito em tribunal ajuda muito na parte de redação, né? Então, assim, tinha que escrever voto. Então, a parte da estrutura dos textos jurídicos, isso aí já era algo do próprio vocabulário, era algo que a gente já incorporava. A mexicana ela é muito ciosa dos termos que a gente usa, da precisão técnica, de você não ter excesso de palavras, assim, você não adjetivar demais as coisas. É engraçado que a gente minutava o voto, ela fazia 3, 4 rabiscos e o voto melhorava de uma forma estupenda, assim, porque ela tinha um olhar preciso daquilo que estava sobrando, e aí ficava objetivo, a ideia chegava concatenada. Então, a gente brinca que ela sempre falava que cada parágrafo tem que ter uma informação, né, ou um argumento. E eu acho que é algo que o concurseiro às vezes se perde, sobretudo na fase subjetiva. Na minha vida de concurso, essa parte do concurso para a procuradoria foi um trabalho muito intenso que eu comparava, inclusive, à prova da residência médica. É mais ou menos isso que eu imagino. Se o cara passa em medicina, você, pô, agora eu virei médico. Mas os grandes médicos, eles são especialistas.
E aí, na prova de especialização, aí o cara aprende o que é estudar. Veja, o cara já estudou pra caramba para passar para medicina. Ele se matou na faculdade para formar, mas na residência ele sempre dá um gás a mais. Eu falo isso porque eu tenho muitos médicos na família, né? E o concurso público é mais ou menos isso. Aí é aquela fase que, de fato, você abdica de muita coisa da vida, especialmente, você tem que saber a hora que você vai abdicar mais, senão não é sustentável. Então, prova objetiva é muito exercício, letra de lei, precedente, né, súmula. Na minha época não eram menos, né, felizmente. Mas, assim, hoje você tem um trabalho muito de internalizar, né, para não falar decorar, mas internalizar, que te ajuda até a responder na fase objetiva, e que com o tempo você chega num platô de que você consegue passar em todas as objetivas. Assim, você vai avançando, você começa a passar em todas as subjetivas. Na subjetiva, existe um pouco mais de refino, de preparação com o tempo, de não se perder na consulta à legislação, de não ficar muito tempo é, preocupado com o que vai falar, com a redação. Então, assim, eu fiz curso de caligrafia depois de formado, porque eu vi que eu estava escrevendo, o pessoal não estava lendo. Então, faz o curso de caligrafia, melhora a sua letra, a apresentação daquilo que você faz é fundamental. Muitas vezes você pode até não ter aquele conteúdo extraordinário, mas se você consegue apresentar suas ideias com clareza e de uma forma atraente, isso é algo decisivo. Na advocacia, numa prova também, uma prova bonita é uma prova mais fácil de ser compreendida. E perdi um concurso ali, outro aqui, mas eu acho que isso me levou a ter sucesso no concurso da Procuradoria. Na época eram mais vagas do que hoje, inclusive, a gente tem um concurso aberto para 100 vagas, mas eu acho também que cada época tem sua dificuldade, né? Então, naquele momento, era a chance da vida, porque é um concurso grande, que se não passasse naquele, ficaria muito mais difícil depois. Falava meio que essa pressão psicológica. Mas foi positivo. Eu acho que dessa parte do concurseiro, eu acho que eu consegui passar para vocês mais ou menos assim, tem muito de resiliência, de você não desistir, de você, cara, você talvez não era o seu dia. Eu hoje de manhã estava falando com meu filho, ele falou, que o cara perdeu o pênalti na Copa, tal, cara, às vezes não é o seu dia. Mas ele é um grande jogador, você não pode também se questionar, tudo que você fez não valeu a pena. E eu acho que na Procuradoria eu consegui andar muito mais rápido, justamente por causa dos concursos. Porque, assim, aquele negócio que eu li, que não caiu em prova nenhuma, serviu, às vezes, para que eu estivesse numa reunião eu lembrasse de uma outra área do direito que eu podia usar uma informação. Então, assim, o concurso não é o fim da sua vida. Existe uma trajetória que vem depois, e que tudo aquilo que você construiu como base, como alicerce na fase de concurseiro, vai ser útil para você nessa segunda fase, nesse segundo momento. Você consegue ter uma ascendência muito mais rápida na carreira, conseguindo criar, né, esse conhecimento multidisciplinar. Eu acho que seria mais ou menos nessa linha, assim, ó. Nada é em vão, você não perde estudando. Eu acho que esse é o grande ponto para o concurseiro. Verdade, Manuel. Sim, eu não sei como é aí no Rio, Vini, nem em Brasília na época que você se formou, mas quando eu me formei em Recife, eu tinha muito um feeling que tinha uma boa parte dos meus amigos, assim, a grande maioria talvez da faculdade, pensasse em fazer concurso. Não sei se era assim aí no Rio também. Eu hoje aqui em São Paulo eu vejo que é um pouco, não, bastante diferente aqui. Assim, é mais dividido, muita gente pensa em para empresa, muita gente pensa em advogado, muita gente pensa em empreender, etc. E tem a sua parcela que pensa no concurso. Mas eu lembro que é, quando eu me formei, assim, eu tinha uma enxurrada de amigos é, sentando a bunda na cadeira e estudando, e eu vejo que realmente tá bem difícil, as vagas estão... Mas, assim, já tenho alguns amigos passando, graças a Deus, muito feliz por eles, assim, você vê que quem se destaca na faculdade vai conseguindo, assim, são desafios, né, assim, porra, a gente tem hoje a prova da OAB, que para muita gente é uma dificuldade, né, então, cada um na sua fase. O desafio também, às vezes, é difícil para mim. Eu também sou de uma família que tem muitos servidores. Meu avô, que é uma inspiração grande para mim no direito, foi procurador também. Não foi para o GFN, foi estadual, mas trabalhou com o tributário também, tribunal administrativo, em Pernambuco, etc. Então, eu fui para o outro lado da força, né? Assim, mas até eu saber que não, o que realmente eu quero é isso e não aquilo. Eu ficava naquela, mas será que eu não devo fazer o que meu avô fez, e etc. Então, realmente você fica, às vezes um pouco na dúvida, antes de decidir o que você quer. É normal, vocês têm tempo. Eu acho que talvez passar essa mensagem para as pessoas é importante.
Mas pegando esse gancho, Manuel, eu imagino que o ano está sendo bem turbulento aí para você, né? Para a gente está sendo bem turbulento também, mas eu imagino que para você tanto quanto, ou talvez até mais. Assim. A gente sempre pede para o entrevistado falar sobre um caso desafiador, um caso interessante, ou alguns casos, situações da carreira. Você puder falar um pouco sobre isso. A gente sabe que esse começo do ano com a história do voto de qualidade e também com a história da coisa julgada. Tá, assim, a gente teve o prazer de, dando um spoiler aqui, que não vai ser spoiler quando sair, a gente entrevistou o Carlos Daniel, que foi conselheiro do CAF no episódio anterior, e ele estava defendendo o voto o posicionamento supremo da coisa julgada, apesar de ser advogado. E, assim, eu acho muito, a gente ficou muito surpreso com o grau de qualidade dos argumentos dele, e que assim, você não precisa sempre defender um posicionamento favorável ao seu cliente quando você está no âmbito acadêmico, né? Assim, você pode, como procurador, achar que tal posicionamento do tribunal a favor da fazenda talvez não tenha sido mais adequado, e eu posso fazer o mesmo como advogado quando há um posicionamento favorável ao contribuinte. Eu acho que isso no âmbito acadêmico é, inclusive, muito saudável. Mas, enfim, fala um pouco para a gente sobre isso, sobre os casos, sobre esse caso específico, como você preferir, sobre alguma situação da sua carreira. Tiago, muito bacana a pergunta, porque eu brinco que, como advogado, né, o que nos dá mesmo adrenalina, assim, que nos dá emoção, é justamente esses grandes casos. Né? Quando você sente que você resolveu o problema do cliente, ou você sente que você contribui para um debate que é socialmente relevante, ou que é relevante para a comunidade jurídica, como um todo, que para você é relevante. E aí, eu já tinha visto alguns episódios, eu pensei em três situações que foram bem bacanas assim nessa trajetória profissional, cada uma numa fase diferente da vida de procurador. E a última a gente vai discorrer mais, inclusive, sobre modulação, se quiser, a gente vai conversar bastante aí. A primeira foi em Sinop, assim que eu entro na Procuradoria de Sinop, que é aquele caso que você, tá, estou em Sinop, não tem muita coisa que eu possa fazer diferente aqui na Procuradoria, porque são casos pequenos, tal, não tem muita repercussão, mas tinha um time na época, lá no interior de Mato Grosso, que estava mais ou menos bem das pernas aí no futebol, campeonato brasileiro, tal. E aí eu vi que tinha lá um caso curioso de uma dívida trabalhista que precisava tentar recuperar, né? E aí eu não imaginava que daria certo. Na época estava tudo dando errado, assim, de negativo, tal, aquela confusão. Cara, não pensei duas vezes. Entrei no site da CBF, peguei a tabela, eu falei, excelência, renda aqui do jogo tal, dia tal. Cara, qual foi a surpresa? Depois de 3 meses, acho que foram 13 mil e poucos reais lá do Olerite, do Olerite não, né? Da bilheteria, o oficial de justiça foi lá no dia do jogo, penhorou, quitou o débito. Na época, a gente ainda ia em cima de valores menores, mas eu senti que eu fiz a diferença com uma coisa que era muito simples, assim, né? Ah, não, entra lá e tenta. Tentando e deu certo, assim. Isso é um caso de Sinop que é a beleza das pequenas coisas, né? E aí a gente vai depois para um caso já aqui na regional, a gente grandes devedores, e a gente tinha um caso muito curioso de uma grande devedora, uma empresa que era grande devedora, devia R$ 500 milhões mais ou menos. E que um belo dia um ator global estava no Instagram na época, não sei Instagram, é Facebook, essas redes sociais. Estava dentro dessa loja, fazendo propaganda de um produto de um outro grande devedor. Eu falei assim, cara, aí tá difícil. Os caras estão pagando até global para fazer marketing lá dentro. Ninguém paga tributo, mas tem a toda a Globo. Cara, isso aí não. Cara, vou dar um pulo lá na loja, vou comprar um negócio lá para mim, eu vou dar um jeito, vou fazer lá, vou dar uma olhada. E aí, assim, o estacionamento estava lotado, o estacionamento da loja grande, não pagava R$ 1. Oh, rapaz, esse negócio aqui tá complicado. Tinha um carro parado, assim, um lugar proibido, um carro bonito. Rapaz, esse carro aí. Aí, né, olha a placa aí, beleza, vamos fazer a pesquisa. Cara, isso terminou, esse belo dia, dessa inquietação de fazer algo diferente, terminou com a transação de R$ 1.000 bilhões. Aí, essa é a história. Assim. Aí pega o CNPJ, aí descobre depois, uma movimentação financeira, foi fazendo. Não foi aqui em Brasília, na verdade, eu já estava em Brasília, mas fui em outra cidade, né? Aqui próxima, no entorno, mas foi um caso muito curioso, assim, foi um caso que a gente fez a diferença na parte de cobrança, né? Mas que terminou em transação, já terminou no consenso,
Felizmente, a gente evoluiu muito hoje, o sistema não precisa fazer esse tipo de peripécia a mais, de se sentir moralmente ofendido que você não consegue cobrar o real do grande devedor. E aí, o grande caso, assim, da minha vida, que aí eu falei assim, não, esse dia aqui a gente fez diferença. Foi quando eu participei também junto com o professor Paulo Mendes, que a gente comentava aqui anteriormente, e outros colegas, na modulação de efeitos do tema 69, da tese do CEP. Esse aí, eu não tenho dúvida de que foi o grande caso, e provavelmente será o grande caso da minha vida, que eu atuei junto, eu estava do lado do procurador-geral no dia da sustentação, no dia do julgamento dos embargos de declaração, inclusive, online, pandemia, todo mundo de máscara aqui na procuradoria. E o que é que aconteceu ali? A gente discutia na modulação se teria havido ou não uma mudança do posicionamento do Supremo relevante com o julgamento de 2017, né? Essa era a grande controvérsia. O Supremo já tinha dito ou não o que é que tinha acontecido em 2017. Acontece que a gente tinha argumentos jurídicos fortes dos dois lados. Já teve um julgamento no plenário, mas tem uma repercussão geral. Mas tem um repetitivo do STJ. E quando veio coordenar a representação judicial em 2019, a gente montou um laboratório de jurimetria na Procuradoria. Esse laboratório de jurimetria, a ideia é que todos os processos que entrassem no Brasil, os temas controvertidos fossem cadastrados pela Procuradoria, inclusive processos antigos. Bom, cadastra o tema aí, vamos fazer um cadastro de matérias e tal, e sempre que tiver um processo, você marca o processo com esse tema. O tema 69 o tema 69 era o grande tema, né? O grande tema, era a tese do século. Até então, pelo menos, era a tese do século. Aí vai mudando, né? Mas é o tema do século, pelos valores envolvidos. E aí o que acontece é que a gente, nessa contagem dos processos, o Brasil inteiro, os colegas do Brasil inteiro, registrando essa matéria, a gente percebeu que a gente tinha um acervo de 56 mil processos cadastrados nesse assunto. 56 mil processos. E aí, por causa do laboratório de jurimetria, a gente identificou que a data de ajuizamento dos processos, e 78% dos processos foram ajuizados depois de março de 2017. E esse dado que a gente leva para os ministros, e que ele é citado, inclusive, pelo ministro Gilmar, pelo ministro Alexandre de Moraes, no voto deles, esse dado foi decisivo para que a gente conseguisse a modulação. Por quê? O que isso representou em termos fáticos, né? Ficou evidenciado que, numa base de muito grande, 56 mil processos, as pessoas realmente só acreditaram que o ICMS não fazia parte da base de cálculo PIS/COFINS depois de 2017. E aí, essa demonstração de dados, a partir da tecnologia e a partir do argumento jurídico construído em cima de dados, tecnologia, de evidências, né, empíricas, motivou a modulação que teve um impacto estimado em 200 milhões de reais para a Fazenda Nacional. Então, quando você conseguiu unir esse esforço conjunto dos procuradores com um sistema que permitia esse cadastro, com essa visão global, transformou esse argumento jurídico, a gente conseguiu essa modulação que foi uma modulação baseada em evidências. Eu acho que isso foi a grande conquista dessa oportunidade. Então, esse, sem dúvida alguma, foi o grande case, que inclusive está na minha dissertação de mestrado, eu coloquei lá, foi muito bacana. Foi um grande caso, né? E graças a isso a gente avançou depois para trabalhar na comissão de juristas que o Senado implementou no passado, para a reforma do contencioso tributário, trabalhei junto com o CNJ. Isso abriu outras portas, né? É que eu estava falando do repertório. Você vai fazendo várias coisas, trabalhando com dado, evidência, da palestra e tal, e aí você vai abrindo novos caminhos. É isso, sim. Esse foi o grande. Aí, sobre modulação, já para não fugir do assunto, que eu acho que você está perguntando da não modulação desta semana, né? Tem uma diferença sensível, e aí eu vou trazer só essa questão da coisa julgada. Para mim, ficou muito claro para o Supremo que era algo que já estava construído. Não foi uma grande surpresa e não houve uma grande mudança em termos de comportamento. Diferentemente da modulação de 2017, a não modulação agora da coisa julgada, ela diz respeito a um processo que foi decidido no mérito por 11-0, unânime. 2017, o julgamento de 2017 foi 6-4. É um voto para dizer que era inconstitucional ou não, e tinha, de fato, um repetitivo, quando na época o Supremo indicava que o tema era infraconstitucional, então tem uma carga persuasiva muito mais forte quando tem esse tipo de indicação. E aí você, no resultado 6-4, anos depois, com base nessa evidência que as pessoas perceberam um
movimento contrário, modulou o entendimento. E modulou o entendimento, diga-se de passagem, ressalvando as ações ajuizadas anteriormente. Então, quem acreditava que o ICMS não fazia parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, de fato foi beneficiado, inclusive, por 5 anos anteriores ao ajuizamento. Então, foi uma ponderação aí que eu acho que foi bem interessante, que o Supremo acabou fazendo, eu entendo de forma muito clara que não foi uma decisão fácil, mas, ao mesmo tempo, depois que o Supremo fala que é inconstitucional você ajuizar uma ação e querer 5 anos de volta, é muito mais simples do que era para quem apostou na tese quando ele não indicava isso. Então, eu acho que foi justo, e teve um temperamento diferente entre os dois. Nesta semana agora, a gente tem um julgamento do Supremo, 11-0, e aí eu estava brincando ontem aqui na Procuradoria, que no dia que a Procuradoria perdeu um julgamento de 11-0 no Supremo, todo mundo é exonerado dos cargos, porque eu não consegui um voto do ministro do Supremo dizendo que a gente estava certo, isso aí é um absurdo, mas foi 11-0, o fato é esse, que no mérito foi 11-0, o que já indica uma inclinação muito clara em termos de prognóstico de que aquele era o comportamento do Supremo. Aquele era o posicionamento do Supremo. Aí a gente vai para uma modulação. A modulação, tem outro caso interessante que, em maio, que foi o primeiro julgamento virtual, a gente já estava ganhando com um monte de voto. Aí vai para dezembro de novo julgamento virtual, que estava 7-0. Foi para o presencial justamente porque a modulação era algo polêmico. E aí, o presencial foi todo sobre modulação de efeitos. Vale daqui para frente, não vale. E aí, algumas coisas a gente tem que ponderar na modulação. A primeira é, se era tão claro que o Supremo se posicionava daquela forma, várias pessoas já voltaram a pagar os tributos quando tinha julgamento em repercussão geral ou ao controle concentrado, reconhecendo a constitucionalidade do tributo pós acesso à coisa julgada anterior. Isso deixa muito evidente que todo mundo já sabia, que tinha gente que se comportava dessa forma. Grandes empresas, inclusive, garantiam os processos judiciais. E a expectativa é que, se eles vencessem no Supremo, é um risco que tinha de vencer, né? Porque o jogo é jogado, né? Eles repetiriam esses valores. Eles teriam direito a repetir todos esses valores. Mas, por exemplo, a gente tem comunicado relevante de grandes empresas que falam, não, a gente vai ser impactado porque a gente já estava depositando. Então, o que eu vejo que o Supremo ponderou ali foi, a gente já tinha um sinal claro, foi 11-0. A gente tem que levar em consideração os lançamentos realizados pela administração pública. A administração pública já avisava que se comportaria dessa forma. A administração pública venceu a tese de maneira unânime. E aí, eu modular os efeitos disso, na verdade, é o beneficiar quem não acreditava nem no recado da administração, nem naquilo que o Supremo já indicava em termos de posicionamento jurisprudencial. Será que essas pessoas merecem esse tipo de tratamento? Assim, vou beneficiar esses? Será que foi tão surpreendente assim? E aí, o que incomoda agora em termos jurídicos é a discussão da modulação não é simples, ela é relevante. Mas é daí eu pegar essa discussão de modulação e eu falar que o Supremo jogou fora a coisa julgada. Esse argumento, eu acho que ele não procede. Isso não existe, assim. Isso, em termos normativos, o estudioso do direito sabe, é uma questão de suporte normativo para aquela realização dos atos jurídicos. Sempre que tem uma decisão reconhecendo a constitucionalidade do Supremo, todos tendem a se comportar daquela forma. Isso era evidente, isso não foi surpreendente. A coisa julgada, ela pressupõe um cenário de determinação de inconstitucionalidade. Eu não posso ter uma inconstitucionalidade para botar debaixo do braço e falar que ela é minha. Então, esse é o cenário que o Supremo estava ponderando ali. Então, eu não vejo, assim, com todas as venhas, a quem pensa de forma diferente, eu não vejo sentido, nem sequer eu vejo que tem cabimento eventuais embargos declaratórios em algo que foi uma aula, como diz o professor Paulo Mendes, né, de deliberação colegiada. Foram 3 dias os ministros lá discutindo só isso. Teve ministro que mudou de voto, inclusive, já. Ele ia no sentido, mas houve um debate de altíssimo nível sobre o assunto e foi decidido. Aí agora, vamos tentar ressuscitar? Não sei se seria o ideal, e eu não acho que o Supremo vai entender isso de uma forma muito boa. Agora, pensando como advogado, né? Se perdeu de 2-0, a gente já decidiu esse negócio, você está fazendo aqui de novo. Eu imagino que a gente precisa o próximo passo, a gente tem que avançar em outros temas. Talvez aí essa questão do CAF, que agora está em debate, é um ponto muito sensível, contencioso, é um tema que chama, que a gente tem que discutir mais isso, a forma como a deliberação, o modelo paritário, da forma como ele está posto, a representatividade dos contribuintes, de que forma ela é adequada ou não, se tem mais gente que precisaria estar representada lá no CARF, ou se são só determinados setores.
algo mais plural, algo que envolvesse mais a sociedade, que desse essa cara de fato plural para o tribunal. Isso é uma discussão mais sofisticada e que talvez demande um grupo plural para deliberar sobre isso, entendeu? Eu acho que, eu vou até ousar aqui, eu não deveria falar isso, mas vou até ousar. Eu acho que dá para ter debatido mais antes dessa mudança, talvez. Assim, a gente teve uma medida provisória que sinaliza muito claramente a importância do debate, mas eu acho que uma discussão mais profunda, eu diria assim, mais plural. Eu acho que tinha muita coisa que dava para fazer internamente antes da gente colocar isso assim, já nesse momento em que, cara, tem reforma tributária para a gente discutir, talvez avanço da transação tributária para a gente discutir. O CARF Belmal estava funcionando, ele estava voltando a julgar. Enfim, aí é uma questão também que transcende um pouco o nosso escopo aqui, né? Mas eu penso que o modelo também, se ele estava funcionando, ele estava desequilibrado, estava evidentemente desequilibrado. Você tem um empate e aí cai tudo. Percebam comigo que a gente não está, tributo não é sanção atilista, né? Tá lá no CTN. Assim, eu entendo as divergências, eu acho que para multa é uma questão diferente, mas para determinação do crédito é outra coisa, juridicamente são questões distintas. E eu tenho um auditor que lança o crédito, mas na situação, ele vence na DRJ, empata posteriormente, e em nenhum momento alguém falou que de fato era ilegal. Não teve nenhum ato que falasse, não, foi legal o que o auditor fez. Não, empatou. Assim, quem falava que era legal, empatou porque falava que era legal. E aí o negócio cai todo, é algo que eu não acho que estava equilibrado. Eu acho que dá para a gente chegar em situações melhores, entendeu? Mas isso aí é uma questão que ainda está muito palpitante também, não quero me comprometer demais, mas eu acho que eu já falei bem e ataquei os assuntos, eu não fugi, viu? Eu acho que é bom ponderar isso, eu falei sobre tudo. Não, super importante. A gente agradece por não ter se esquivado, né? Acho que isso que diferencia, no final do dia, os melhores dos demais. Achei muito curioso, eu particularmente não sabia que 78% dos processos, no caso da tese do século, haviam sido ajuizados, foram ajuizados depois de 2017, né? Então, fica muito explícita a importância do desenvolvimento tecnológico, né, realizado por vocês, pela PGFN, e talvez, só para ressaltar aqui, caso não tenham prestado atenção no início, mas o Manuel ele é coordenador geral da representação judicial da Fazenda Nacional. Então, você vê a importância, né, do trabalho, né, da função, claro, auxiliado, né, por inúmeras pessoas, acredito eu, mas é um trabalho muito importante. Não faltariam casos interessantes aqui. Eu adorei os casos, né, envolvendo um time de futebol, um ator global, e só abusando um pouco do privilégio aqui de ter você conosco, Manuel. Sequer sei se vocês têm esses dados, mas você saberia dizer quantos processos com coisa julgada vão ser afetados pela decisão do Supremo? Ou não? Ah, é engraçado, o volume de discussão judicial desse assunto é muito pequeno e a gente tem que fazer uma buscativa. Assim, na nossa Entendi. base, a gente achou poucos processos, o que só reforça que era meio óbvio. Uhum. O que não havia, talvez, era a posição dos contribuintes discutindo e alguns talvez não pagassem, chamando, estou resguardado. Não vou nem discutir para não levantar essa lebre. Às vezes pode ser isso. Mas aqui eu estou no plano da especulação, a gente ainda está estudando os dados com mais precisão, a receita e tal, mas a base é muito pequena, não tinham tantos processos comparando com esses grandes temas. E aí, assim, conversando com os amigos advogados também, quantas ações vocês que trabalham no escritório entraram para discutir essa questão da coisa julgada? É um número pequeno, não tem tantos. Porque veja a quantidade de filtros. O contribuinte tem que ter uma coisa julgada favorável, depois tem que ter havido um trânsito em julgado desfavorável, e a tendência é que ele só fosse comunicar isso se tivesse um lançamento específico, caso ele entrasse nas regras de seleção da Receita para discutir a controvérsia. Então, o universo de fato é pequeno, mas não é uma tese tão disseminada assim. Então, esse é só um ponto que a gente ainda está refinando isso e a gente precisa disso para legitimar, inclusive, essa discussão que, assim,
O 11-0 já indicava e, de fato, não existia tanta polêmica assim jurídica, tá? Talvez no aspecto econômico de planejamento é outra coisa que a gente tem que avaliar depois com mais calma. Sim, eu acho que até Manuel e Vini também, pelo que eu vejo no mercado, os escritórios, quando consultados, assim, em sua maioria, as opiniões legais, os pareceres já eram no sentido de que o posicionamento mais conservador era. Assim, não estou dizendo que por isso não tem que Sim, sim, modular, sim, 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 é sim. porque realmente é uma discussão complexa. Eu acho que eu acho que o julgamento e assim, diversas expressões orais muito boas, tanto para a Procuradoria também para a Advocacia, que mostram que havia uma dúvida razoável ali, apesar do julgamento ter sido por 11-0. Existe essa discussão do CAF, assim, se é empate tem dúvida, assim, se é unanimidade não é porque não tinha dúvida alguma, é difícil dizer isso, né? Mas, de fato, havia um posicionamento eu vendo um filho no mercado para a advocacia conservador com relação a isso, de fato, e que a movimentação era ou eventualmente, se possível, depositar ou voltar a recolher depois do posicionamento. Eu acho que existia também uma doutrina processualista forte que advogava que essa reversão era automática e nessas hipóteses não precisaria de rescisória. Eu acho que, inevitavelmente, é um julgamento que vai levar a gente a trabalhar um pouco mais, aí, talvez, nesse começo, assim, que vão surgir algumas dúvidas, né? Acho que não saíram os votos ainda, mas quando o Supremo fala em obrigação tributária de, acho que é trato sucessivo, né? Não sei se. É, que é, o que é trato sucessivo, né? Assim, porque tem coisas muito claras que são e que não são, né? Assim, o lucro é uma obrigação, assim, o fato gerador do imposto de renda, mas é, o que seria trato excessivo em algumas. Eu acho que tem alguns impostos ali que ficam a dúvida se cabe ou não, que pode gerar algum contencioso, mas eu acho que é do jogo também, né? Tiago, eu vou te dar até vou compartilhar um depoimento com um amigo meu advogado. E é engraçado como a dinâmica da vida e ter que conversar com os advogados é relevante. Cara, você tem um cliente, o cliente tinha uma coisa julgada favorável e simplesmente ele parou de pagar há alguns anos. E o jurídico dele não prestava muita atenção nessa parte, compliance tributário, etc. E depois tem um julgamento de mérito do Supremo lá, em repercussão geral, que já tinha ocorrido. E aí o cara aparece um belo dia no lançamento da Receita. Aí o que é que você faz? Você é o advogado mais ponderado. Você, cara, vamos começar a depositar a partir de agora e vamos discutir. Porque se a gente vencer, a gente consegue derrubar e você não vai ter prejuízo mais. Então, a vida das empresas não é tão estanque assim, não é assim, eu vou entrar, não vou entrar. Existem realidades da dinâmica empresarial que tangenciam isso. E é o que você falou, às vezes um advogado é mais conservador, um outro é mais ousado, e às vezes a empresa sequer tinha um planejamento anterior. Esses casos são casos específicos, né? Que, como casos específicos, merecem ser trabalhados. Mas é só para dizer para vocês que eu entendo perfeitamente os argumentos e a complexidade econômica, de novo, aquele traço que a gente traz, dessa circunstância. Acho que o argumento que muita gente usa é, mas, cara, agora eu vou ter que pagar com multa. Esse é o argumento. O argumento não é assim, agora foi injusto. Agora eu vou pagar com multa. Esse é um sentimento que é econômico. Assim, é sobretudo econômico. Só compartilhar aqui nesse bate-papo da gente, bem informal ainda, essa discussão. Um ponto interessante até, ó, aqui uma confissão completamente particular, é que eu tinha conhecimento de que a votação tinha sido unânime, né? Tinha sido 11-0, mas acredito que todos devam ter acompanhado a fala do ministro Fux num evento, e eu fiquei até me perguntando, não tinha sido 11-0, porque a forma que ele fala, a coisa julgada foi destruída pelo Supremo Tribunal Federal. E aí eu fiquei me perguntando, mas por que ele está falando isso se ele votou a favor, né? Então eu estou aguardando ansiosamente pelo voto aí do ministro Fux. Ele votou a favor da modulação, mas a fala é muito clara no sentido do mérito, né? Mas, enfim, que é a confissão, um desabafo completamente subjetivo e pessoal. Mas, Manuel, indo para a nossa próxima pergunta, que a gente fala que é a pergunta do Jovem Tex, né? O que você acha
que um jovem deve ter para se diferenciar, né? Você entrou na PGFN muito novo, como você já falou, e, enfim, que é absolutamente à vontade para falar do ponto de vista que você achar mais pertinente. O que que um jovem concurseiro deve fazer para se diferenciar? O que que um jovem procurador deve fazer para se diferenciar? A gente já pôde perceber a seriedade do seu trabalho, a importância. Então, enfim, compartilhe um pouco Ah, conosco a sua opinião. Vinícius, assim, é engraçado quando a gente vai falar do jovem, né? Que eu me considero jovem ainda, apesar de não tão jovem, mas ainda me considero, né? E nitidamente as pessoas hoje, a gente precisa de repertório. E repertório é algo que você, com o tempo, vai administrando que exige soft skills e hard skills. Eu acho que o mundo hoje exige isso. Você vale muito por aquele conteúdo e vale muito também pela forma como você apresenta e como você interage. Em termos de hard skills, né? A parte acadêmica é relevantíssima. Você expor suas ideias, você escrever, você não hesitar em escrever. Eu acho que é sobre algo que você estudou e que você tentou dominar. Eu acho que a forma que você se apresenta, eu acho que a gente tem muito espaço para que as pessoas apresentem suas ideias e a gente tem que ficar meio retraído. A gente não é retraído para fazer post no Instagram, stories e tal, mas para coisa que a gente estuda de verdade, que a gente faz, às vezes a gente não ousa apresentar. Eu acho que é algo que a gente tem que fazer para colaborar com o debate público, tentar, de alguma forma, apresentar suas ideias. E aí, sim, a formação em direito tributário, os clássicos são fundamentais. Não vou ficar aqui muito naquela parte, não, não, sou Paulo de Barros Carvalho, não, claro, professor Chueire, não, claro, você tem que estudar, professor Chueire, Isabel, Sasha, isso aí todo mundo já sabe, que está aqui no podcast já vem formado de quem são os grandes tributaristas do nosso tempo. Mas, sobretudo, essa visão de resolver problemas em termos de hard skills. Então, cara, você tem que saber mexer com dado, com tecnologia, tem que entender o funcionamento da empresa, você tem que saber um pouco de contabilidade, não é muito não, é um pouco. Eu falava dos juros compostos, né? Você saber olhar o balanço da empresa, saber o que é um provisionamento, isso são coisas que vão te dando repertório para você conversar com o cliente. Eu eu estava falando com o Vinícius, um pouco antes da gente começar aqui, eu estou fazendo graduação em economia, porque o meu cliente no ministério são pessoas formadas em economia, e eu preciso falar a língua dele para ser compreendido. Então, esse tipo de coisa é importante em termos de repertório. Vou fazer o tributário? Beleza. O cara vai te procurar no tributário para fazer um planejamento para discutir uma tese, ou para você chegar lá no CARF e defender a forma como ele considera, né, que aquele tributo deveria ser recolhido ou não. Então, você tem que estar por dentro do negócio. Você trabalha, quais são os setores que você quer trabalhar? Banco, então tem que entender um pouco de banco. A gente está fazendo isso na procuradoria. A gente, na transação, a gente está começando a especializar. Cara, quando você vai fazer a transação com uma empresa de transporte, você tem que olhar isso, isso e aquilo. Se for um varejista, isso aqui, aquilo outro. Então, você tem que começar a identificar e se aproximar dessa questão do cliente. Porque aquele contencioso de tese está datado. Isso está muito claro. Assim, não, afetou o tema em repercussão geral. Você entra na internet, copia e cola a petição, isso aí, não vou falar qualquer um, né? Mas, assim, isso é simples. Mas a forma como você sofistica o argumento, como você traz uma questão econômica que vai ajudar a demonstrar algo, você traz uma questão de dados, você aprende talvez um pouquinho de programação que seja, eu acho que isso aí é uma coisa importante. E uma coisa mais importante, mais não, mas tão importante quanto, é a forma como você lida com a frustração. E a forma como você lida quando você é desafiado em momentos difíceis. Essa questão das soft skills, cara, tem hora que você não vai ver o que você quer. Como procurador, meu cliente nem sempre ele é o mais elogiado. Eu não chego na mesa, as pessoas acham que eu vou ser o cara gente boa. Né? Tô ali, quase o cara do mal, né? Era essa uma visão anterior, mas aí quando você exerce empatia, deixa a pessoa falar tudo o que ela quer falar, você enfrenta diretamente os argumentos aí que você não concorda, mas você aborda, você se coloca um pouco no lugar do outro, você se posiciona de forma adequada. Então, não, beleza, tá num cargo, está, né? Cargo é algo que é provisório. Mas está num cargo relevante, isso não quer dizer que você é o dono da verdade. Escuta, escuta, se coloca na situação, tenta sentir a dor do outro. Parece um papo meio de autoajuda, mas isso tem um livro que eu li na faculdade,
tem muito a ver, que é Aristóteles, Ética Nicômaco. Ética Nicômaco é um livro que ele é um livro filosófico, um dos maiores filósofos de todos os tempos, e que ele aborda muito essa questão das virtudes, né? A diferença da coragem. Você pode ser corajoso, mas você não pode nem ser temerário, que é onde está o excesso, nem ser um covarde. E isso serve para tudo. Você tem essa temperança de, cara, não é só para frente que eu ando, você tem que dar um recuo aqui, escutar, engolir calado, cara, vou usar esse argumento depois. É, você não querer trocar toda hora, tá sempre negociando, é uma coisa que às vezes estressa relações, sobretudo quando você está com parceiros, entendeu? Cara, você está sempre querendo alguém em troca de tudo que você faz. Cara, você chega em qualquer ambiente, as pessoas sempre, você só quer alguém em troca para ela, não é com essa pessoa que eu quero me associar. Eu quero me associar com a pessoa que de fato quer montar uma parceria, que quer algo que seja bom para ela e bom para mim, que a gente cresça junto, que trabalhe em equipe, que reconheça os méritos da equipe. Uma coisa que eu vejo muito assim, a galera está chegando agora no mercado e que já está alçando postos mais altos, essa capacidade de saber se portar, assim, cara, cheguei no escritório agora, com quem vou me aliar, quem são meus aliados aqui, como é que as pessoas vão sentir que eu sou importante, influente, que eu dei uma sacada boa naquela reunião, não é que eu fiquei falando a reunião toda não, mas que em torno da opinião que eu dei, a reunião começou a girar em torno daquela opinião, entendeu? Aquele negócio que você faz e que aquele toque, cara, é bom estar perto com essa pessoa por perto. Eu acho que assim você se notabiliza. Quando você consegue trazer um repertório de fora e dar um insight diferente, pertinente e não pedante. Eu acho que tem tudo isso no jogo, assim. Você saber trabalhar em equipe e usando esse repertório amplo é algo que gera sustentabilidade no longo prazo para a sua atividade. Você não vai, quando precisarem de você, você vai colaborar. Não é que você vai tirar uma carta mágica, mas assim, cara, eu estudei isso aqui, se prepara para a reunião, não chega na reunião assim, de graça, mostra que você se importa com o cliente, deixa o cara falar, fala que você está tentando alternativas. Às vezes você solta alternativa assim, cara, mas isso aí é bom, aí você começa a trabalhar mais nela. Então, isso tudo são soft skills, assim. Você estudou hard skills para ter um repertório, e soft skills é a hora que você consegue alocar isso da maneira adequada. Seria esse o conselho aí. Quem sou eu para dar conselho, mas seria essa a minha sugestão aí para a turma. Legal, Manuel. É curioso isso dos hard skills e soft skills, né, Vini? A gente, aqui ao longo da trajetória no podcast, muita gente fala isso, assim, e eu lembro que uma querida amiga nossa deu muita importância aqui, um dos nossos primeiros entrevistados, que deu muita importância para as hard skills, assim, eu lembro um comentário que eu achei muito interessante na época, que foi algo tipo, as soft skills você consegue depois, mas as hard skills você, você tem que ter para ser um bom tributarista. Eu já vi outras pessoas dizendo o oposto, do tipo assim, as hard skills você consegue ao longo do tempo, mas se não tiver soft skills, você não chega em lugar nenhum. E essa sua abordagem, que foi meio que um meio termo de tudo isso, é uma abordagem curiosa. Assim, ó, você precisa estudar, mas você precisa se preparar para chegar na reunião, mas você não exercer na reunião com as soft skills, o que você aprendeu estudando, talvez seu estudo sirva para pouco, ou só para você, mas não lhe ajuda a se desenvolver no mercado, né? Tiago, Ah, só te interromper rapidinho, que tem uma coisa que você fica à falou aí vontade, fica à que é vontade. muito bacana. Eu tenho uma colega nossa aqui na Procuradoria mais nova e que também está alçando postos relevantes aqui na Procuradoria e a gente está conversando sobre isso, né? Ela vai tentando uma função diferente que é em outra área na Procuradoria, assim, uma área mais abrangente, né? E aí ela comentando, cara, eu devia ir para terapia e tal, para conversar, porque eu tenho um desafio maior, pá. Ela falou assim, cara, mas meu psicólogo falou um negócio muito bacana. Ah, meu aprendedor é ótimo. Então, assim, eu tô no lugar, cara, mas você tem que aprender, eu vou lá e aprendo. Eu aprendo rápido, eu vou tentar buscar informação rápida. E a gente tem que confiar no nosso taco para ter um aprendedor rápido, entendeu? E o soft skills, ele te permite estar ali na hora que a oportunidade aparece, você captura a oportunidade e aí você sobe. Mas se é um hard skill, você não vai para lugar nenhum também. Então, porque você não consegue nem enxergar a oportunidade. É como se fosse a questão da alfabetização, entendeu? Você tem que estar alfabetizado, você tem que ter repertório. Assim, você tem que estar alfabetizado para você saber a hora que você vai fazer um bonito poema. Seria mais ou menos isso. Assim, só terminando esse assunto, Vini, não sei se você quer falar mais alguma coisa, eu já estive trocando ideia com alguns tributaristas aqui de São Paulo, alguns novos amigos que você vai fazendo, o pessoal um pouco mais sênior, já sócio, já com a carreira resolvida. Às vezes eu
já ouvi algumas vezes isso, alguém falando, pô, quando eu tinha sua idade, eu preocupava muito com a questão técnica, queria ser muito técnico, queria aprender sobre ágil, transferência, mas hoje eu vejo que, pô, é tudo importante, mas mais importante que isso é vender, assim. Pô, realmente vender é muito importante. Mas, cara, talvez se você não tivesse estudado isso quando você tinha a minha idade, você não teria vendido. Porque você como é que você vai vender? Como é que você vai sentar com o diretor jurídico da empresa e o cara vai sentir confiança em você se você não tem a bagagem, né? Claro que o hard skill para você saber a hora de fazer o approach, de, pô, posso fazer uma proposta, como é, assim, chamar o cara para o almoço e ter ser uma pessoa agradável, não ser pedante, como você diz, claro que isso é muito importante, mas talvez se não tivesse tido essa disciplina de se mostrar como alguém muito técnico, talvez você não teria conseguido vender. Por mais que você fosse um cara desenrolado, que tivesse vários outros soft skills, né? Não anda. Se você É, não tem base é. técnica, você não anda, não. Isso aí não. O mercado não admite fraudes, né? Uma hora você termina sendo descoberto. Pô, Manuel, caminhando pro final do nosso bate-papo aqui, muito infelizmente, a gente tá, sei que falo pelo Vini, muito feliz com o que a gente ouviu de você até agora. Foi muito legal, foi um dos nossos episódios que teve talvez mais discussão técnica, assim, entre aspas, né? E é muito rico ouvir de você, a gente nem sempre tem... existem críticas de professores muito relevantes que falam que a doutrina tributária muitas vezes é uma doutrina de advogado, né? Porque assim, você vê, talvez pelo maior número de advogados, ou talvez por os advogados só lerem os advogados, eu não sei. Mas isso é uma pena, assim. É muito bom quando você lê quem está do outro lado do balcão. E vocês têm muito a contribuir com o serviço do mercado e a gente precisa, talvez, fazer uma autocrítica e não sei se falo por você também, Vini, se interessar mais e ouvir mais quem está do outro lado. Não só quem está do outro lado, às vezes o cara está numa posição neutra também, um magistrado, etc. Mas muito quem está do outro lado, é muito importante ser. Muito que eu ouvi aqui, eu pensei em algumas posições que eu tinha, e, pô, será que essa minha posição era correta? Não tinha ouvido esse argumento de tal forma. Então, eu acho que talvez vocês nos escutem mais do que a gente escuta vocês. Assim, e é bom a gente ouvir vocês, é muito bom. Nem que seja para discordar diferente. É, é, é bom discordar melhor, né? Se é que existe, assim, é muito bom. Mas, cara, caminhando para o final, como eu estou dizendo, a gente sempre faz essa observação no final, que eu acho que é uma observação boa, para você falar um pouco da sua vida, dos seus hobbies, como é que é o Manuel fora do direito tributário, se for que tem um filho aí, mora em Brasília, sua mulher é procuradora também, o que é que você gosta de fazer? Conta um pouco o que é que quando você não está no direito tributário, no direito, o que é que você gosta? Tiago, assim, agora como o Manuel, pessoa física, né, 100%, o Manuel, pessoa física, sabe que se não houvesse futebol no mundo, eu seria muito mais produtivo, mas talvez não seria mais feliz. Então, sou um cara viciado em futebol, sou apaixonado mesmo, assim, e eu tenho até um problema que eu gosto mais de futebol, talvez, até do meu time, mas isso aqui morre aqui entre nós, né, entre nós aqui, eu gosto de futebol, assim, eu gosto muito de tudo que envolve futebol em termos psicológicos, de preparação técnica, de mentalidade, de esforço físico, a arte, a habilidade. Eu brinco que a jurimetria, bem ou mal, ela é inspirada da Procuradoria no departamento de análise de desempenho dos grandes times do futebol moderno. Todo time de futebol moderno tem análise de desempenho, né? Quem corre, quem não corre e tal. Então, você saber a estratégia, a forma como você monta um jogo, sabe que tem que ter alguém que está marcando ali o centroavante, o lateral que tem que voltar para o 10 poder jogar sozinho. Então, isso tem muita coisa que eu acho muito massa. Sou apaixonado por futebol. E, recentemente, na pandemia, eu desenvolvi um hábito curioso, né? Um hobby curioso, do qual não sou bom, e não me peçam dicas sobre esse assunto, que é tocar cavaquinho também. Tô... Comecei a tocar cavaquinho na pandemia, a vida estava muito triste, e aí eu precisava, não, fazer um negócio que normalmente no cavaco vem algo feliz, né? Você tende a tocar algo mais animado, e aí eu não, comprei o cavaquinho e tal,
tô começando, tem muita gente na Procuradoria que gosta de samba, alguns grandes nomes, inclusive, aí da Procuradoria, que já mencionados nessa ocasião aqui, gostam de samba também, por incrível que pareça, lá na Tribuna do Supremo, mas a gente tem esses hobbies mesmo, tem um filho que também gosta muito de bola, então, assim, a, eu gosto muito disso, e seriam esses os hobbies publicáveis, assim, que a gente pode falar assim abertamente em público, né? Legal. Mas você não é flamenguista não, né, mano? Cara, eu tenho uma série de defeitos, mas não esse. Ah, que bom. Que bom, que bom, que Que a bom. galera não fique triste, mas meu filho é flamenguista, minha esposa é flamenguista, e o meu sogro, ele gosta mais do Flamengo do que do futebol. Então, ele é exatamente o oposto. Ele só vê jogo do Flamengo. Mas é interessante, né? Ver que o que dá base para o chefe e coordenador geral da representação judicial da Fazenda é o Manuel fora da PFN, né? A vida mais leve é melhor para todo mundo, para nós mesmos, obviamente, para quem está ao nosso redor também e para o mundo, né? Acho que chega de gente pesada. Mas, Manuel, infelizmente, o nosso papo está chegando ao final aqui, foi sensacional. Só voltando um pouquinho no que o Ti estava falando, da questão de não ser sempre enviesado, né? A gente estava falando anteriormente aqui, a gravação, e o Manuel ele elabora alguns pareceres da PFN, inclusive os que eventualmente reconhecem a desistência de recursos, né? Então, isso demonstra que não sei se a expressão é essa, mas enfim, é saber perder, né? Ou então reconhecer quando não funcionou, o outro tem razão, e enfim, acho que faz parte da vida, né? Só Quem uma é deles vascaíno sobre só está isso. acostumado a perder, né? Mas tá tudo certo. Eu tava estudando esses dias um caso sobre aquele julgamento do STJ sobre embargo da execução fiscal, da discussão de compensação em embargo da execução fiscal. Assim, sem querer entrar em tema técnico, está no final, meu Deus. Mas, assim, tava lendo os textos e vi um processo de uma manifestação da Procuradoria, bem ou mal, independente de concordar com ela ou não, aceitando e concordando com a conversão dos embargos da execução fiscal anulatória, no caso, né? Não, vamos discutir o mérito aqui, pô, não vamos deixar de discutir o mérito por conta de questão processual, fazendo para converter, eu concordo na conversão. Independentemente desse caso, foi outro caso complexo que foi estudado no ano passado, aí, uma postura muito louvável, porque o cara realmente achava isso e teve a coragem de ir lá e de teoricamente se manifestar de uma forma que não é no mínimo padrão. Então, isso a gente vem vendo cada vez mais isso por parte da Procuradoria, em todas as instâncias, eu imagino, mas especialmente a Procuradoria Federal. Então, é algo muito, muito bom e que certamente vai ajudar no nosso direito, no nosso contencioso. Miguel, ai meu Deus. Manuel, meu irmão. Ai, tudo que eu tô com o Miguel na cabeça. Obrigado, velho. Muito obrigado pela sua presença hoje. A gente adorou. Aprendemos muito com você. Obrigado, meus amigos. Obrigado aí, foi uma baita oportunidade para mim e uma honra. Sempre que precisarem aí, estamos a postos. A ideia é sempre uma aproximação da Procuradoria com o contribuinte, sobretudo o contribuinte que quer dialogar e que tem direito. A gente assina pela União, né? A gente assina pelo nosso país e a gente tem que ter essa deferência com o Estado Democrático de Direito, com essa reconciliação do cidadão com o Estado. Eu acho que a gente tem muito a contribuir para o país com esse tipo de visão. Assim, acho que a transação tributária é algo que talvez as pessoas não reconhecem tanto ainda como uma grande política pública dos últimos tempos. Cara, são 400 bilhões de reais em acordos celebrados, mais de 1,5 milhão de pessoas que tiveram suas vidas pacificadas normalmente, né? Sair do conflito para a pacificação e eu fico muito feliz de poder estar junto de todo mundo que idealiza isso. É uma questão de Estado, né? Não é o Manuel, não é A, ou B ou C, é uma visão de procuradoria. E se eu estou aqui é por causa da procuradoria, não são méritos próprios. Muito obrigado pela oportunidade mesmo, assim. É uma oportunidade inesquecível aí para a vida. Um grande abraço para vocês, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, muito obrigado, já que, como o Ti falou no começo,
época de carnaval, bom carnaval a todos. Obrigado pela audiência de sempre. Hoje foi sensacional. Um grande abraço a todos.